aula de hoje vamos fazer a correção dos exercícios da aula passada. Na número 1, sabendo-se que cosseno de alfa é igual a 0,96, calcule a medida de x do lado maior deste triângulo. Então, eu já vou colocar aqui, como eu vou precisar da relação, eu vou colocar aqui para vocês relembrarem que precisam sempre olhar aquela tabelinha. Vou deixar ela aqui, da aula passada, e vamos verificar que eu vou usar o cosseno, porque, inclusive, foi a única opção que foi dada, o cosseno de alfa igual a 0,96. Então, a gente vai usar essa relação aqui do cosseno. Diz que eu preciso usar cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos primeiro marcar quem é a hipotenusa. Como é um triângulo retângulo aqui, ó, o ângulo de 90, hipotenusa é quem fica de frente. Então, o meu x é a hipotenusa. Ele vai ficar na parte de baixo e na parte de cima é o adjacente, que vai ser o 15, que foi o único aqui que foi dado. Adjacente é este daqui do lado. O de frente seria cateto oposto. Como nem tem na figura, então a gente vai usar o 15 aqui, que é o adjacente. O cosseno fala que tem que colocar o adjacente na parte de cima e a hipotenusa na parte de baixo da fração. E o valor desse cosseno é 0,96. Então, vamos colocar 0,96 igual, que é o valor do cosseno, igual ao adjacente, que é 15, sobre a hipotenusa, que é x. Fiz isso, eu vou igualar aqui a parte de baixo, para poder fazer a minha multiplicação cruzada. Multiplicando cruzado, eu tenho aqui 0,96x igual a 1 vezes 15, que é 15. Tudo que está com o x passa dividindo, então o 0,96 vai para o outro lado dividindo o 15. Este resultado daqui vai ser 15,625. Vamos arredondar isso daqui, gente. Eu vou arredondar com uma casa depois da vírgula, então eu quero parar aqui. Eu olho quem vem depois. Quem vem depois de onde eu quero parar no 6. Quem vem depois é o 2. Ele é menor que 5, então eu vou manter o 6. Minha resposta final é x aproximado de 15,6. Esse aqui é o resultado final. Bom? Vamos para a próxima daqui. Eu tenho, analise a figura abaixo e encontre a medida de y. Em seguida, calcule também a de x da parede. Então, ele nem diz aqui que é 90 graus, mas quando ele diz que é uma parede com o solo, tem que fazer 90 graus, tá, gente? Então, aqui, ó, já tem 90 graus aqui e aqui. Se você observar, eu tenho dois triângulos. Então, para achar y, eu vou pegar este primeiro triângulo daqui, ó, tá bom? Então, eu vou pegar ele, eu coloquei aqui de roxo, de lilás, vou trazer para cá e vou trazer as informações também. Aqui é meu alfa, aqui é o y, e aqui ele mede 1 metro. Agora, eu consigo calcular o meu y através da informação que a tangente de alfa vale 0,83. Então, vamos colocar aqui novamente a nossa tabelinha para a gente poder ver como que eu vou usar essa tangente aqui. Então, ó, a tangente eu vou precisar do cateto oposto ao alfa. Oposto é quem está de frente. Então, eu vou trabalhar agora essa daqui. Cateto oposto é 1, então, minha tangente, valor 0,83 igual a 1 sobre adjacente. Adjacente é o próprio y. Né? Ele não tem nem hipotenusa aqui, porque a tangente também nem precisa. Fiz isso, vou colocar o 1 aqui embaixo para igualar e poder fazer a multiplicação cruzada. Multiplicando aqui, eu vou ter 0,83y igual a 1 vezes 1, aqui, que vai dar 1. O y fica, quem está com ele vai para baixo dividindo. Essa divisão daqui, ela vai dar, depois também a gente vai precisar fazer a aproximação, tá bom? Ela vai dar aqui 1,2048. Vamos aproximar com uma casa depois da vírgula aqui, ó.
Então, ficaria 1,2, porque depois vem o zero, zero é menor que 5. Então, a gente deixa um y aproximadamente 1,2. Já achamos o y. Agora, eu vou achar o x. O que você não pode confundir aqui para achar o x é que, se para achar o y eu peguei só esse pedacinho aqui, que formava esse triângulo, você achar que para achar o x, você vai pegar esse pedaço aqui só. Não é. Você tem que pegar ele todo. Para isso sim eu poder trabalhar com esse x daqui, tá bom? Então, vamos pegar todo esse triângulo azul que eu fiz. Se eu for pegar esse triângulo, observe que eu tenho o valor de y que eu vou ter que acrescentar aqui que eu achei. Então, esse pedacinho aqui eu vou precisar dele, ele vale 1,2. E aqui vai valer 3. Então, essa parte toda daqui, ó, desse triângulo que agora eu vou precisar para achar esse x, ela vale 1,2 mais o 3. Então, essa parte toda vai valer 4,2. Tá bom? E aqui continua o meu alfa. Então, vamos transportar esse triângulo para baixo e calcular o valor do x. Eu vou pegar esse triângulo com o alfa e com o 4,2 e o x e calcular. Vou jogar ele aqui, só para a visualização ficar melhor. E vamos colocar os dados dele. Então, eu tenho aqui um ângulo reto, o 4,2, que já é o somatório do 1,2 com o 3, e o x eu vou colocar aqui nesse local. Meu ângulo alfa é o mesmo. Agora, eu vou observar qual que eu tenho que usar. Vamos dar os nomes a cada passo novamente. Eu tenho aqui, ó, oposto, e eu tenho aqui adjacente. Novamente, eu vou ter que usar minha tangente, que é o único valor mesmo que eu tenho, que é de 0,83. Então, eu vou usar a tangente novamente. Já vou colocar aqui, o valor dela é 0,83, porque o problema me falou aqui, né? Igual cateto oposto, que agora, nesse caso, o cateto oposto é o x, sobre cateto adjacente, que é o 4,2. Boto um aqui só para poder transformar em fração. 1 vezes x, que é x, e 0,83 vezes 4,2. Essa multiplicação vai dar o resultado 3,486. Lembrando que eu vou arredondar com uma casa decimal só, então eu preciso parar aqui. Agora ficou diferente, porque quem vem depois de onde eu quero parar é o 8, e 8 é maior que 5. Quando acontece isso, ao invés de eu escrever 3,4, eu vou dizer que x é aproximadamente 3,5. Eu aumento uma unidade, porque quem vinha depois de onde eu quero parar é maior que 5. Analise o triângulo abaixo e calcule cada valor pedido. Nesse caso aqui, a gente só vai montar. Então, vamos primeiro, como a gente está usando na A, na B e na C, o ângulo alfa, então primeiro eu vou pegar esse triângulo aqui e fazer a relação dos nomes dos catetos em relação a alfa. Quem está de frente para ele é o oposto. E quem está aqui na lateral vai ser cateto adjacente. A hipotenusa, já sabemos que é sempre quem está de frente aqui, ó, para 90 graus, é a hipotenusa. Vamos colocar novamente a tabelinha para a gente acompanhar cada item. O primeiro é fazer seno. Seno é cateto oposto, nesse caso é 12, sobre hipotenusa, que é 13. Somente isso. Cosseno. Cosseno é cateto adjacente, que em relação a alfa é o 5, sobre a hipotenusa, que é 13. Tangente é o cateto oposto, que é 12, sobre cateto adjacente de alfa, que é 5.
Agora, nós vamos fazer em relação a beta. Beta, esse daqui de cima, vai inverter. O que antes era adjacente, em relação a beta, ele vai virar oposto. E o que era oposto, em relação a beta, está do lado. Então, é adjacente. Muito cuidado com isso. O único que não muda é a hipotenusa. Então, vamos. Se eu quiser aqui o seno, vamos até consertar aqui, né? Então, se eu quiser aqui o seno de beta, eu vou usar o oposto, que agora é 5. Estou usando a parte laranja para ficar diferente. E hipotenusa, que é 13. Se eu quiser o cosseno, eu vou usar o adjacente, que agora aqui, ó, é o que comanda aqui o laranja, é 12, sobre a hipotenusa, que é 13. E se eu quiser a tangente, vai ser o oposto sobre o adjacente em relação a beta agora. Então, o oposto em relação a beta é 5, o adjacente é 12. Em um triângulo ABC, retângulo em A, então ele já está dizendo, apesar que ele já colocou aqui no desenho, se não tivesse colocado, você já saberia que 90 graus é aqui. O valor da hipotenusa é 20, então quem está de frente para ele é a hipotenusa. E esse valor é 20. Se o seno de B, né, o seno do ângulo B, esse que está em vermelho na figura, é 4/5, se ali é uma fraçãozinha, determine o valor de AB e AC. Então, ó, aqui vai ser o meu AB, que é o espaço de A até B, e aqui vai ser AC, que é o que vai de A até C. Vamos primeiro aqui calcular através do seno de beta, também com a nossa tabela. Para a gente calcular o seno, a gente precisa usar esse primeiro item daqui. Então, eu preciso do cateto oposto ao B sobre a hipotenusa. Então, a hipotenusa a gente já sabe que é 20, a gente já pode até botar aqui embaixo. E o cateto oposto a B. O cateto oposto a B é quem está de frente, esse aqui é o cateto oposto a ele. É o AC, a gente vai escrever o AC em cima. Já botei o cateto oposto e já botei a hipotenusa. Agora aqui que eu já usei minha tabelinha, vou apagar ela. E eu sei que isso daqui é igual a seno. E esse seno é igual a 4/5. Então, eu vou botar o 4/5 aqui para a gente poder fazer a multiplicação cruzada. Eu vou ter o 5 vezes o AC. Então, eu vou ter 5AC. O AC, gente, é como se fosse uma substituição pela letra X, tá bom? Você faz o mesmo processo como se fosse um X, é algo que você não conhece. Só está escrito assim porque ele está marcando que é um segmento ali. Então, eu tenho aqui o 4 vezes o 20 na multiplicação cruzada. Repete aqui para a gente calcular 4 vezes 20, que é 80. Agora, eu vou manter o que eu quero descobrir, que é ou seria o X ou o Y, e nesse caso é AC. Vai ter o 80 e o 5 passa para baixo aqui dividindo. 80 dividido por 5, o AC vai valer 16. Ok? Centímetros, né? Porque a gente estava tratando aqui desde o começo que a hipotenusa estava em centímetros. Então, a gente coloca que o AC também está em centímetros. Vou refazer esse triângulo aqui para a gente poder colocar o valor de AC que eu já achei. Vou botar então 16 aqui. O 20 a gente já tinha e agora eu quero descobrir meu AB. Nesse caso daqui, a gente não vai mais usar a relação métrica, não. A gente vai usar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras foi um assunto do final do 9º ano. Então, quem teve o problema de compreensão e tal do teorema ou perdeu esse conteúdo, eu vou começar o início da nossa próxima aula falando dele, tá? Só pelo menos para dar uma revisada. Mas como já caiu aqui nessa questão, que engloba o final dessa questão, eu vou resolver ele, mas quem não recorda, na próxima aula vai ter a revisão mais aprofundada desse tema. Então, eu vou usar aqui, ó, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele estabelece o seguinte, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a
cada cateto, não importa, tá? Nesse caso, o teorema não trabalha com o oposto, nada disso, e adjacente, cateto só, ao quadrado, a soma deles ao quadrado. Ó. Então, eu sei identificar o que é cateto, o que é hipotenusa, é só jogar aqui substituindo. Hipotenusa é quem está de frente para 90, então eu vou colocar o meu 20 aqui no lugar da hipotenusa, elevar ao quadrado. E os outros lados que sobram são catetos. Então, eu vou colocar o 16 aqui ao quadrado também, mais o AB ao quadrado. Lembrando que quem lembra disso aqui, desse conteúdo bem, pode lembrar, talvez, né, do triângulo pitagórico. Isso facilitaria muito. Como o nosso caso aqui agora é fazer bem passo a passo, eu estou usando o teorema, já para vocês relembrarem e dar uma luz aí para quem não recorda. Então, vamos aqui, continuando. O 20 ao quadrado é a mesma coisa que 20 vezes 20. E 20 vezes 20 é 400. Igual. O 16 ao quadrado é a mesma coisa que 16 vezes 16. 16 vezes 16 é 256. Mais o AB ao quadrado, que eu não sei. Então, eu mantenho, só tiro do parênteses. Tudo que não está aqui com a letra, com AB, eu jogo para o outro lado. Trocou de lado, troca de sinal. Então, o 400 fica. Como o 256 veio para cá, ele vem subtraindo. Igual a AB ao quadrado. Resolvendo essa subtração, resolvendo essa subtração, eu vou ter um resultado de 144 igual a AB ao quadrado. Só que lá ele me pediu AC e AB. O AC eu já achei, ele não me pediu AB ao quadrado. Então, eu tenho que tirar esse quadrado daqui. Tirar esse quadrado, ele é uma potência, né? O contrário, se ele vai ter que mudar de lado, porque ele não faz parte aqui para ficar com a letra, com a incógnita, quando muda de lado não troca de sinal para o oposto, então o contrário da potência, quando ele mudar de lado, vai ser virar uma raiz quadrada, tá bom? Então, eu vou ter que tirar a raiz de 144, ele troca esse quadrado por uma raiz quadrada, igual a AB. Raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Então, o AB, ele vale 12 centímetros, né? A gente está falando de centímetros. Daí, aquele meu triângulo lá em cima, ele vai ficar 20 de hipotenusa, 16 e 12 de catetos. Por hoje eu vou deixar só essa correção e na próxima aula, lembrando, eu vou fazer a revisão do que é um teorema de Pitágoras, vou explicar ele novamente para vocês e vou dar seguimento a essa matéria de trigonometria, já que a gente vai usar bastante triângulos e retângulos daqui para frente, é importante vocês relembrarem o teorema de Pitágoras, ok? Então é isso, beijos e até a próxima aula.